Olá, gente amiga, gente querida. São 22 horas e 32 minutos. Está no ar mais um programa que você vai ser abençoado através da oração, através da palavra de Deus. Mais um culto no seu lar, na sua casa, abençoando sempre sua vida, a sua casa, a sua família. Boa noite a você que está chegando agora do trabalho, a você que, em nome de Jesus, está entrando agora no trabalho. Boa noite a você taxista, a você comerciante. Boa noite, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com você aqui um salmo, em nome de Jesus. Boa noite, Rosilda, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a graça e a bondade de Deus e a fidelidade de Deus esteja na sua vida, né? Em nome de Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Eu quero ler, antes de orar, o Salmo 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, aleluia. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Glória a Deus. Com instrumento de 10 cordas, com salteiros e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Boa noite, pastor Pedro, missionária Rose, Osvaldo. Eu estou lendo aqui o Salmo 92. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. Glória a Deus. Então eu gostaria de chamar você para a gente fazer aquela oração, né? Que toda noite nós temos feito e vamos continuar fazendo em nome de Jesus. Ontem foi uma benção, viu? Nossa audiência, nota 10, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus nós entramos mais uma vez na tua presença. Irmão, você está em casa, levante sua mão direita para o céu, em nome de Jesus. E aí na sua casa, dê um brando de glória, fale com Deus, faça também a sua oração a Deus. Agradeça a Deus por mais um dia na presença dele, por mais uma noite unidos nessa programação, para que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, abençoar nossa casa, abençoar nossa família. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha fortalecer a vida de Rosilda, Senhor, fortalecer a casa dela, fortalecer a família dela, derramar sobre a vida dela as tuas bênçãos, meu Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Meu Deus, visita em nome de Jesus a vida de Osvaldo, toma ele na tua presença, dá a ele, ó Deus, sabedoria, entendimento, a luz da tua palavra. Ó Espírito Santo, toma a vida do pastor Pedro em tua presença, dá a ele, ó Deus, o entendimento. Sim, ó Espírito Santo, dá a ele o crescimento, o desenvolvimento, com a programação de rádio que ele tem ali, ó Deus, naquela cidade, meu Pai, que o Senhor dê a ele, em nome de Jesus, sabedoria, para que ele venha alcançar muitas almas através, meu Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus, toma a vida, meu Pai, em nome de Jesus, de Pedro, Senhor, em nome de Jesus, na tua presença. E toma a vida de Rivaldo, Senhor, derrama sobre Rivaldo, meu Pai, a tua unção, o teu entendimento, a tua sabedoria. Protege, meu Pai, derrama tuas bênçãos, Senhor, meu Pai, sobre a vida dele. Guarda, livra-o de acidente, livra, meu Pai, em nome de Jesus, de assalto. Coloca teus anjos para guardar e abençoar a casa e a família dele. Meu Pai amado, em nome de Jesus,
toma a família, meu Pai, da missionária Rose, derrama sobre ela a tua unção, tua sabedoria, o temor do Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus, meu Pai, todos que estão aqui, Jesus, sejam abençoados, iluminados pela tua presença, pelo Espírito do Senhor, pela grandeza do Senhor. Visita essa casa, essa família, meu Deus, e vai em nome de Jesus desfazendo as obras, sim, meu Pai, as obras malignas, as obras, meu Pai, que vem, meu Pai, através do inimigo, da inveja. Sim, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, traga libertação nesta casa, quebra toda maldição, todo laço, meu Pai, do inimigo, Senhor, toda cilada. Visita a casa, meu Pai, de Maria Farias e toque na vida dela, fortalecendo, renovando, ó Deus, trazendo em nome de Jesus as tuas bênçãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, em nome de Jesus. Toma a vida de Maria José, trabalha o Espírito Santo nesse coração, que esse coração se aquebrante e se volte para o Senhor, e que, meu Pai, em nome de Jesus, tome a casa, os filhos, meu Pai, a família dela na tua presença. Ó Espírito Santo, quebra em nome de Jesus todo laço, toda maldição lançada sobre a família dela, e que em nome de Jesus, ó Pai, aconteça milagres e maravilhas, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E você que crê e que chegou aí agora, digite aí: eu creio. Que Deus nos ilumine nesta noite, que Deus nos abençoe nessa noite. Meus amados, eu coloquei um vídeo lá no YouTube, né? E eu notei que até agora ninguém foi lá, né, no canal da igreja lá, e não curtiu, não deu like. Amém? Nós temos um canal lá com 600 e poucos inscritos, mas são poucos, né, que se envolvem com as coisas de Deus, né? Mas em nome de Jesus, hoje eu queria ler com você uma palavra que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Amém? Irmão, presta atenção. O que as pessoas têm hoje? Um coração resistente à vontade de Deus. Muitas pessoas, elas resistem à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo na vida delas, mesmo sabendo que Deus é Deus, mesmo sabendo que Deus opera, que Deus faz milagre, que Deus faz maravilha. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Saulo, um homem perverso, um homem que perseguia a igreja, viu, Oswaldo? Um homem que queria ver o mal dos cristãos, um homem que pegava os crentes, levava para a cadeia, né? Descia o sarrafo, né? Porque ele não gostava, né, de crente, né? Mas a Bíblia diz que um dia, aqui está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém, né, em Damasco, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, né, estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou em seu redor. Veja como é forte. Oi, Flávia, graça e paz, boa noite, que Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Quanto tempo, né? Deus te abençoe. Boa noite, Roseli. Então você veja que ele foi lá, pegou carta com o sumo sacerdote. As pessoas que ele pegasse ali, que era do caminho de Jesus, era para pegar aquelas pessoas, levar aquelas pessoas presas, amém? E disciplinar aquelas pessoas. Mas ele ouviu uma voz, amém? No versículo 4 diz assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só,
5 diz: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E seus companheiros de viagem, pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando pela mão, o levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E no meio do caminho, ele escutou uma voz quando ele caiu. E a voz disse: Saulo, Saulo, Saulo. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Presta atenção. E às vezes você tem alguém na sua casa, alguém na sua família, que até não é de acordo, com a igreja, que tem um coração resistente, mas também sabe que Deus é Deus, mas é resistente à vontade de Deus. O que você deve fazer quando uma pessoa não quer nada com Deus? Quando uma pessoa despreza a palavra de Deus? Quando uma pessoa despreza o congregar, o adorar a Deus? O que você pode fazer por essa pessoa? A Bíblia diz que havia um homem em Damasco, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Olha que coisa linda. Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Glória a Deus. Veja que aquele homem que era o inimigo do reino de Deus, agora ele estava orando. 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, mas estava orando, falando com Deus. E Deus vai e visita o Ananias. E o Ananias recebe uma ordem de Deus: você vai pela rua chamada Direita, tu vai entrar na casa de Judas, e lá tu vai encontrar um homem apelidado de Tarso, Ele vai estar lá orando. Mas a resposta do Ananias foi essa aqui, ó. E viu entrar um homem chamado Ananias, É isso? É. Isso mesmo. Então viu um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de modo tenho ouvido a respeito, olha como é forte, a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe carta, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender, olha só, para prender a todos que invocar o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Glória a Deus, hein? Versículo 16. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Luciene, Rafaela. Olha o que diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias não queria orar pelo Saulo, porque ele tinha ouvido falar nos males
que ele falava dos crentes, que ele fazia contra a igreja de Cristo. E ele tinha, na época que Estevão foi apedrejado, o próprio Paulo depois dá o testemunho dizendo que estava lá também, jogando pedra, apedrejando Estevão. Mas agora tinha chegado a hora dele, era o tempo de Deus na vida dele, era tempo agora dele se converter. E Deus mandou Ananias ir lá, colocar a mão na cabeça dele, orar por ele para que ele ficasse curado. E Ananias disse: Senhor, o Senhor não tem visto falar desse homem, quantos males ele tem feito, ele tem perseguido, ele tem humilhado, ele leva as pessoas presas. Deus falou para Ananias: não, você vai fazer, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eita glória! Aí Ananias, a palavra do Senhor diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Eita glória, não é forte? Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Amém? O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, tornando a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmão, receba essa palavra aí. Essa palavra fala de um homem, de um coração não aquebrantado. Fala de um homem que jamais alguém poderia imaginar que ia se converter ao Evangelho. É tanto que o próprio Ananias, ele disse: não, Senhor, esse aí não. Esse aí não tem jeito. Esse aí persegue, humilha. Mas, escuta só, o Senhor disse: tu vai, porque ele já está orando. Tu vai entrar lá, vai colocar a mão na cabeça dele, e ele vai ser curado. Imediatamente, Deus falou para ele, né? Olha, tu vai na rua chamada direita. Deus deu até o endereço certinho. Glória a Deus. E quando ele chegou lá, ele já foi chamando o Saulo, né, de Tarso, de irmão. Amém? E ali ele colocou a mão. A Bíblia diz que ele tornou a ver. Glória a Deus. E ali, meu irmão, aconteceu o milagre, o batismo nas águas. Pastor Wayne diz aí, ó, em 3 dias Saulo se converteu, se batizou, recebeu o Espírito Santo. E isso que acontece quando a pessoa tem um encontro real com Jesus. Pastor Wayne, eu tenho perguntado para as pessoas da igreja: quanto tempo leva para uma criança nascer? Uma criança leva, né, 9 meses para nascer de um parto normal. E quanto tempo leva uma pessoa para nascer de Deus, né? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E eu digo para as pessoas: sabe quanto tempo leva para uma pessoa nascer de Deus? Depende somente da entrega dela, da entrega total, sabe? Porque quando uma pessoa se entrega totalmente a Deus, ela nasce de Deus, ela se batiza nas águas, ela é batizada no Espírito Santo, porque essa é a promessa de Deus, né? Para todos, mas nem todos querem ter uma vida com Deus, nem todos. Às vezes a pessoa está ali até orando pelo familiar, né? Algum parente, mas olha, ao mesmo tempo que ora, diz: não tem jeito não, isso aí não adianta mais não. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz campanha, já fui na igreja, já pedi oração, meu irmão, tudo tem seu tempo determinado por Deus. Como o pastor falou, foram 3 dias. Em 3 dias ele se converteu.
Em 3 dias ele mudou de vida. Em 3 dias, né? Ah, quem me dera que cada pessoa que chegasse na igreja levasse 3 dias para se converter ao Evangelho, né? Para se batizar nas águas. Tem pessoas que têm 10 anos de igreja, 5 anos de igreja. Tem pessoas que conhecem Jesus há um tempão, né? A palavra de Deus, mas tem uma resistência, não se batiza nas águas, né? Não participa da Santa Ceia, não tem vida com Deus, amém? Mas a Bíblia diz que o Ananias não queria orar. Mas qual era a vontade de Deus? Que ele fosse lá, que ele orasse pelo Saulo, e Saulo recuperasse a vista. E a Bíblia diz, que é interessante, que a partir daí começou o ministério de Paulo, né? Paulo pregar o Evangelho, né? Paulo foi também apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, né? Tomou quarentena de açougue, foi preso, ficou sob custódia. Meu irmão, Paulo sofreu, amém? Chegou ao ponto de Paulo dizer que o viver é Cristo, mas o morrer era lucro, amém? Porque se estivesse aqui, estava com Jesus, se partisse, está com Jesus também. Boa noite, pastor, graça e paz. Ele cheguei agora, estou na fé. É luta, né, pastor? O dia inteiro ali, praticamente dentro do ônibus, para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo o mesmo trajeto, né? Mas Deus tem lhe abençoado, Deus tem lhe fortalecido, Deus tem lhe dado sabedoria, Deus tem lhe dado força, né? Em nome de Jesus. A irmã diz sim, se mais você se entregar em uma semana e na outra batizar, isso não é certo. Ô irmã, deixa eu te falar, eu não sei se você já viu falar sobre o discípulo chamado Filipe. A Bíblia diz que ia um homem numa carruagem. A Bíblia diz que ele estava lendo, olha só, ele estava lendo uma passagem no livro de Isaías. E o discípulo saiu correndo, a carruagem andando, e ele correndo do lado. E ele disse: você está entendendo o que você está lendo? Então o rapaz da carruagem disse: como? Se não tem quem me explique. Então imediatamente ele parou a carruagem, Filipe subiu e começou a pregar para aquele homem. E aquele homem disse: e o que eu farei? Né? Para que eu receba. Aí sabe o que aconteceu? Ele disse: seja batizado em nome de Jesus. Imediatamente aquele homem parou a carruagem perto do açude. E naquele dia ele foi batizado. Não é válido, irmã, a opinião. Cada um tem a sua mente, mas a mente de Cristo é uma só. Vou dar outro exemplo. O carcereiro, quando Paulo e Pedro estavam presos, a Bíblia diz que o anjo veio, abriu ali, né? E enfim, eles foram soltos. E naquela mesma noite, o carcereiro levou eles para casa. E quando o carcereiro leva eles para casa, Paulo começa a pregar a palavra para eles. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, foram todos batizados daquela casa, em nome de Jesus. Todos foram batizados na mesma hora, no mesmo instante. Glória a Deus. Então, o batismo, né, é você crer, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Ô pastor, mas não era bom levar um tempo, levar um estudo? Não, meu irmão. Quem vai decidir é você. Quem decide é você. Amém? A questão não é o tempo, a questão é a entrega, é o querer, é o aceitar. Olha, eu cheguei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, eu fui participar de um culto, não teve culto. Aí eu fui no outro culto. Quando foi no domingo, o pastor pregou sobre Lázaro e realizou o batismo na igreja. Preste atenção. Nessa época eu ainda fumava. Eu não sabia o que era nem o evangelho. Eu nem sabia o que era evangelho. Eu fui na igreja uma vez.
uma vez. E voltei no domingo. E no domingo mesmo, o pastor perguntou: se você está aqui hoje e quer se batizar, eu vou realizar o batismo. E eu entrei na fila e tinha uma carteira de cigarro no bolso. Me batizei. O pastor me batizou. Hoje ele é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Hoje ele está na Igreja Mundial. Amém? E enfim, cheguei na porta da igreja, joguei o cigarro fora e até hoje. Então assim, vai muito da entrega da pessoa. Vai tomar só, não estou preparado, não vai, não estou preparado, porque as pessoas não querem largar o mundo. As pessoas às vezes querem estar dentro da congregação, mas vivendo no mundo. Aí não querem se entregar, não querem ter uma vida com Deus. Então a questão do batismo é o crer, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. E a Bíblia diz só batismo, um só batismo, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, só existe um. Então aqui aconteceu um milagre, 3 dias, né? O Paulo estava sem comer, sem beber, mas estava orando, estava buscando a direção de Deus, né? E veio só a confirmação de Deus na boca do discípulo, que foi na casa de Judas e lá colocou a mão e ficou curado. Imediatamente aquele mal saiu, né? Saiu. Então é muito interessante, né? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é eficaz. Quando a pessoa ela tem a verdade, que a verdade é Cristo, em nome de Jesus, amém? Quando você muda de igreja, você não mudou de religião, porque a igreja não é religião, a igreja é doutrina, é ensinamento, é salvação, é paz. É paz. Cada igreja tem a sua essência. Deus deu a cada uma a sua essência. A Bíblia fala de 7 igrejas. Eu não quero entrar nesse assunto, que é um assunto estreito. 7 igrejas lá em Apocalipse. As 7 igrejas, todas elas, 7 igrejas. Amém? Cada uma tinha a sua essência, seus defeitos, suas falhas, mas tinha sua essência. E Deus falava ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja falasse à igreja. Está lá em Apocalipse. Amém? Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A ovelha que não ouve a voz do seu pastor, porque não é ovelha daquele pasto. Então assim, Deus ele trabalha, o Espírito Santo trabalha, né, de uma forma diferente. Glória a Deus. Se a pessoa, eu prefiro, se a pessoa está na igreja e ela for para outra igreja, ela não mudou nada, ela vai continuar servindo a Jesus do mesmo jeito, servindo a Cristo do mesmo jeito. Ela vai servir a Jesus e é melhor do que estar no mundo, do que estar perdido, do que estar afastado, do que estar longe da casa de Deus. Porque, na verdade, os que estão fora têm que vir para a presença de Deus. Jesus disse: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós pregamos o Evangelho, mas o profeta Isaías, está escrito lá em Romanos, capítulo de número 10, né, versículo 16, que fala: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Então você vê que é um mistério do céu, mas é um mistério que a pessoa, ela também, uma intimidade, ela tem que ter com Deus, porque amanhã pode ser muito tarde. Você convida uma pessoa para a igreja, que é que ela diz: não, amanhã eu vou, ore por mim, leva o meu nome, tal dia eu chego lá. Meu irmão, é tempo de entrega. Eu estou aqui todo dia, é um prazer para mim orar por vocês, pregar por vocês, estar juntos aqui, mas não é um passatempo. Nós estamos aqui reunidos com o propósito de avançar para o reino de Deus. Lembra que Paulo disse: eu prossigo para o alvo que produz salvação. Eu vou avançando, deixando as coisas que para trás ficaram e vou avançando para o reino de Deus. Então é uma luta muito grande, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne,
nem contra o sangue, mas é contra as potestades, é contra os dominadores desse mundo. Você vê que o diabo, ele coloca coisas atrativas para que as pessoas, uma parte delas queira e outra parte queira as coisas do mundo. Mas o que vai prevalecer sempre vai ser a vontade de Deus. Enquanto aí, se a pessoa viver, se batizar e viver na macumba, ou onde ela viver, isso é o problema dela. Cada um viva do jeito que queira viver. Cada um viva que queira viver. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ué, aí porque fulano foi, se batizou e vive uma vida errada, a pessoa se batizou porque ela creu, aceitou Jesus, certo? Não vigiou, não orou, se afastou, tomou outros caminhos, mas a Bíblia diz que cada um vai prestar conta a Deus de si mesmo, Isso aqui não é um debate, isso aqui é um programa, isso aqui é um trabalho de evangelização, amém? Isso aqui não é para a gente estar debatendo, isso aqui é para a gente alcançar almas. E a Bíblia diz, viu? A Bíblia diz que aquele que convence um pecador do seu pecado, a Bíblia diz que tem festa no céu, viu? Então o trabalho da gente é resgatar o que está perdido. O trabalho da gente é orar por aquele que se desviou, que se afastou, que está no mundo. Por quê? Porque daqui a pouco Jesus vai voltar. E se Jesus não voltar agora, você vai morrer. E você vai prestar conta a Deus da sua alma. E para onde vai a sua alma sem Deus? Para onde que você vai? Mas você vai chegar lá e vai dizer: mas Senhor, eu me batizei. Tá bom, você se batizou realmente. Permaneceu? Porque a Bíblia diz: o que perseverar até o fim, está lá em Mateus capítulo 24, quem perseverar, o que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar não é só chegar lá, se batizar e dizer que aceitou Jesus e depois ir para o mundo, não. É permanecer. Mas se o próprio Jesus pregou, ele pregou da parábola do semeador, que saiu para semear, e aí? Um caiu num solo rochoso, outro num solo cheio de espinho, outro numa terra seca, e aí? A Bíblia diz, aí dá a representação da parábola, que um até recebeu a palavra com alegria, mas veio o quê? Veio o mundo e sufocou aquela pessoa, e aquela pessoa não permaneceu firme, saiu. Então, se você for ler a parábola e ver a tradução da parábola, está a resposta para tudo lá, está a resposta para tudo. Eu luto pela sua alma, eu não me importo, eu não estou aqui para lhe julgar. Fulano foi para macumba, fulano foi para isso, não. A Bíblia diz, Jesus diz, os sãs não necessitam de médicos, mas sim os doentes. E quando a pessoa se afasta, quando a pessoa abandona o Evangelho, quando a pessoa ela vira as costas para Jesus, ela está doente, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de oração, ela não está precisando de mais um para acusar, não. Jesus disse, olha o que Jesus disse, que quando você for tirar o aigueiro do olho de uma pessoa, tire primeiro a trave que está no seu olho. Porque se você não tirar a trave que está no seu olho, como que você vai tirar o aigueiro do olho do seu irmão? Então, nós não estamos aqui para julgar ou condenar, não, eu estou aqui e eu não vou para o conselho de ninguém não, viu? Eu vou por aqui, eu vou pelo que a Bíblia fala, pelo que a palavra de Deus ensina, pelo aquilo que o Espírito Santo nos dá, o discernimento, o entendimento e o temor e o tremor diante de Deus. Eu tenho misericórdia dessas pessoas que ficaram à beira do caminho. Elas precisam de nós. Isso é religião. A religião acusa, a religião condena, a religião lança no inferno, a religião se acha melhor do que o outro. E a religião faz a pessoa dizer, não, mas para mim, para a igreja, para ser igual a fulano, eu não vou não. É religião. Eu vou para a igreja por mim. Eu vou pregar o evangelho por mim, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho.
Eu não vou por causa de A ou de B, ou fulano deixou de ir, outro vai, outro não. Não, eu vou porque é dever meu pregar a palavra de Deus. Embora tenha 1, 2, 10, 15, 20, mas é dever nosso de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de ajudar. Enquanto a gente cuida da vida de uma pessoa assim, no julgamento, lá na frente, a pessoa termina caindo em situação pior. E às vezes a maldição está escrito, Provérbios, viu? Capítulo 3. Às vezes a maldição habita dentro da casa do perverso. Está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. Se a pessoa ela vive no mundo, aí o problema já é dela. Se eu for olhar nesses 30 anos que eu procuro pregar o Evangelho, quantos vieram, quantos foram, quantos chegou, isso aí não vem ao caso. Eu estou aqui para ajudar a colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho do amor de Deus, né? Um pouquinho da farinha da botija da viúva na vida dessa pessoa que talvez está desanimado, está desacreditado do Evangelho, né? Porque se espelha muito nas pessoas, e quem se espelha nas pessoas termina se quebrando, o espelho se quebrando. A gente tem que perseverar com Deus, servir ao Senhor e servir com alegria a Deus e orar por esses que estão perdidos, desorientados, angustiados, né? Por esses que estão precisando de um livramento na prisão, no hospital, no coma, né? Lá dentro do hospital, você viu, o mundo ficou sensibilizado porque passou a reportagem de um macaquinho que foi rejeitado por outros macacos. Aí as pessoas jogaram um bonequinho lá para o macaquinho pegou aquele boneco e se fez de amigo, e todo mundo ficou comovido com aquilo, porque o macaquinho foi rejeitado, e Jesus quer rejeitar todo dia, e Jesus quer colocado de lado todo dia, hein? E Jesus quer rejeitado, que sempre está doido de ser rejeitado, como a irmã falou aí, do que adianta ir para a igreja e viver no mundo, aí é rejeição, vai prestar conta com Deus. Agora nós não estamos aqui para, como eu disse, condenar ao Benã. Seu dever é orar por você mesmo. Seu dever é vigiar e orar. O seu dever é se voltar para Cristo. O nosso dever é orar por essas pessoas. Está aqui, ó. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Está vendo esse caderninho aqui, ó? Presta atenção. Tem o nome de mais de 100 pessoas aqui nesse caderninho. Tem gente que ligava para mim e pedia oração, e eu colocava aqui, ó, mas é bom, pode falar, irmão, estou aqui para falar mesmo também, para a gente conversar, amém? Olha só, olha aqui, ó, nome de tantas pessoas aqui, ó, eu oro pela minha família de Caruaru, que eu considero como família de Rafaela, todinho oro. Eu oro pela família da minha esposa, todinha, tá aqui, tudinho aqui, ó, de Isaac, e Oceano, enfim, o nome da minha família todinha está aqui. E o nome da família minha também está no meu livro de oração. Aí eu digo para você, e o nome de pessoas que o senhor nem conhece também está aqui para oração, é dever meu orar. É dever meu orar. Aí eu digo para você, aí você diz, não, mas não sei o que, eu digo, Efraim, deixa eu te mostrar, eu tenho um monte de foto aqui, ó, de pessoas que nem vêm na igreja, mas eu estou aqui, ó. Esse rapaz já é adulto, eu oro por ele, está aqui, ó, eu não tenho nada que esconder de ninguém não, pô, eu oro aqui, ó, gente que nem vem, ó, eu oro, olha, eu oro por pessoas que nem sabem que eu estou orando por elas ainda. Tem pessoas que olham assim, não, o pastor nem lembra mais de mim, não sei o quê. Eu oro, eu faço para Deus. E quem me conhece e frequenta a igreja e sabe quem eu sou, sabe da minha verdade que está em Cristo. Que eu oro, eu apresento
todos em nome de Jesus. Porque é meu dever. Ananias não queria orar não. Ele disse, tu vai orar sim, porque tu vai ver, e essa pessoa vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. As pessoas sofrem pelas coisas do mundo, né? Mas não quer sofrer por Jesus, não quer passar lutando no evangelho, né? Não quer chegar na igreja, aí quando chega na igreja, acha que é mais santo do que A ou B. Aí fica olhando o outro da igreja, porque ainda vai na igreja. Irmão, eu sou o seguinte, olha só, eu estou na igreja, eu prego, né? O dicionário Arroz diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Está aí, Mateus 24:13. Então assim, eu sou dessa forma, eu prego na igreja, eu prego ali, entende? Se a pessoa ouviu, guardou e vai viver aquilo ali, amém. E se a pessoa ouvir, bispo, e não guardou, e não viveu, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver. A minha mensagem é a mensagem da cruz, que Cristo veio ao mundo para salvar todos, né? E deu sua vida para perdoar nossos pecados e dar salvação a todos. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação, nem todos querem Jesus. Jesus é lindo, é maravilhoso. Ele diz assim, ó, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, porque o ser humano é orgulhoso, o ser humano querer ser cheio de bondade, que é mais santo, que é mais puro do que o outro. Meu irmão, todos nós somos falhos. Se não erramos no falar, erramos no pensar. Amém? Viviane está por aí, ó. Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, glória a Deus. Então, a cabeça do pessoal, de muita gente, é essa mesmo, né? Mas eu estou aqui para lutar pela sua alma. Eu não estou aqui para lhe acusar, né? Não. Eu estou aqui para orar pela sua família, orar pela sua casa, lhe ajudar de uma forma ou de outra. Se eu não lhe ajudar na oração, eu vou no mínimo tentar lhe ajudar com a palavra de Deus, né? Porque eu não tenho como lhe ajudar, eu não tenho, mas eu tenho um que pode lhe ajudar, Jesus, amém? Que pode te curar, que pode te libertar, amém? Que pode mudar a história da sua vida, porque a vida não muda, não é porque a pessoa alcançou bens materiais, né? As pessoas mudam. Qual é o negócio aqui? A mudança começa dentro da pessoa. A mudança começa com Deus, começa de dentro para fora, né? A irmã colocou aí, porque o povo gosta do mundo, amém. Quem gostar, gosta. Mas Jesus disse que a gente não é desse mundo, não é verdade? Nada trouxemos para Ele e nada vamos levar. Então, o mais importante é servir a Deus. O mais importante é olhar para Jesus. O mais importante é amar a Deus de todo o seu coração. Amém? E eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar orando por você, orando por sua casa, orando pela sua família, porque esse é o meu dever. Esse é o meu dever. Glória a Deus, porque daqui a pouco, quando Jesus me chamar, eu quero ter ganhado muitas almas para Jesus. Eu quero ter alcançado muita gente para Jesus. Amém? E tem muitos que lá na frente vão se converter, que vão ser a semente que eu plantei. Amém? Que eu plantei. A semente de Cristo dá fruto, faz crescer, faz multiplicar. Deus é Deus. Amém? Você que crê, digita aí, eu creio, em nome de Jesus. Fica triste não, Maria e José. E não pense que eu estou aborrecido não. Eu só estou traduzindo aquilo que está escrito aqui, passando, né? Lendo o que está escrito aqui, né? Quando as pessoas vão lá na congregação, eu prego. Tem tempo que eu prego manso, com amor, e tem tempo que eu prego na fé, e tem tempo que é na disciplina, porque eu zelo pela alma da pessoa.
entendeu? Porque pelo bem-estar é muito fácil. Eu quero ver zelar pela alma, orar, procurar ajudar, amém? E com certeza o Espírito Santo sabe todas as coisas. Ninguém melhor do que o Espírito Santo conhece o nosso coração, conhece o fruto, né, do nosso coração. Então é muito importante a gente ter essa visão de ajudar as pessoas, né? Eu conheço uma pessoa que louvava na igreja, não é na minha congregação, mas em outra, e foi para o mundo, e lá no mundo ele encontrou outros deuses, e está lá. Eu julgo ele? Não, eu oro por ele, porque, meu irmão, o pior cego é aquele que enxerga e não quer enxergar. E glória a Deus pela sua misericórdia sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Louve a Deus, porque, olha, louve ao Senhor, porque o Senhor tem se revelado para com você, para com a sua casa, a sua vida, né, sua família. O mundo tem o que dar. Tem gente que diz que não tem o que dar, mas o mundo tem tudo para dar, tudo que você quiser. Só não tem o céu, só não tem a salvação, só não tem Cristo para lhe dar. Não é verdade? Mas Jesus tem muito mais. Ele é maior, Ele é Deus poderoso. Escrever aí uma mensagem aí, ó. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, né? Com que cumpra, eita, porque quando bate aqui, ó, vai, pula de vez, com que cumpra, pulou de novo, né? Questão, tem minha vida, né, preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e pulou de novo. Cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Esse é o nosso propósito, é de dar o testemunho, é de pregar a palavra de Deus, né? Como eu tenho falado, eu estou 15 anos só aqui, ó, 15 anos só na igreja aqui, 15 anos pregando, né, procurando fazer, né, o que é dever meu fazer. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então nós temos que pregar, quer ouça, quer não ouça, quer obedeça, quer não obedeça, mas o dever nosso é completar a carreira, é combater o bom combate, né? É pregar o Evangelho de Deus, tá certo? Povo de Deus, cadê seu copo com água, em nome de Jesus? Pega aí teu copo com água, vamos orar. Cadê aquela peça de roupa que eu peço para você pegar aquela peça de roupa todo dia, né? Por quê? Porque todo dia você toma banho, troca de roupa, né? Vai trabalhar no outro dia, glória a Deus. E eu estou nesse propósito aí, orando por você, em nome de Jesus. Pessoal, e outra coisa, viu? Eu coloco sempre, comecei a colocar a chave Pix aí no vídeo, né? Porque se caso você sentir vontade, né, de querer ajudar a obra de Deus, né, você vai lá e faz a sua oferta da maneira que você for tocado por Deus. E se não fizer, amém também. Glória a Deus. Não fique pensando, estou colocando. Não se preocupe. Só faça, né, aquilo que Deus colocar no seu coração. De repente o Espírito Santo pode tocar, ou você já teve até um pensamento: como que eu faço para ajudar a igreja, né? Ajudar a pagar o aluguel, ou dar uma oferta na igreja, pronto. Aí tem em cima, tem a chave Pix aí, né? Você querendo ajudar, você vai lá e ajuda. E também, se não quiser, não fica triste. Amém. Em nome de Jesus. Importante que o Evangelho seja pregado. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, porque eu sei que é na tua presença que a gente se fortalece. É no poder da oração que nós nos fortalecemos no Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, faz a tua obra. Espírito Santo, visita essa pessoa, visita cada coração agora, visita cada vida agora, Senhor.
Toca com o teu poder, Jesus. Ó Espírito Santo, eu quero te apresentar a peça de roupa. Unge essa peça de roupa, meu Deus. Unge em nome de Jesus. Toque nessa peça de roupa. Coloca uma unção, ó Deus, quando essa pessoa vestir, ó Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor dê a essa pessoa livramento, saúde, paz, prosperidade, vontade de buscar o Senhor, de estar na tua casa, de glorificar o nome do Senhor, meu Pai. Ó Espírito de Deus, que a tua presença seja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Meu Pai amado, toma essa fotografia dessa pessoa e derrama poder, Senhor, sobre a vida dessas pessoas livramento, Deus. Essas pessoas que têm coração duro, que não quer ouvir a tua voz, que não quer, ó Deus, congregar. Espírito Santo, visita essas pessoas. Tu és o nosso Deus. O Senhor diz que todo aquele que pede ao Senhor, meu Pai, crendo, recebe. Então tome a vida de cada um em tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Meu Pai, consagra esta água, coloca virtude, coloca poder, meu Deus. Que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito do Senhor. Se essa pessoa, meu Pai, está se sentindo só, vazia, rejeitada, ó Espírito Santo, visita essa pessoa, meu Pai, e que a bênção do Senhor alcance a vida dessa pessoa, traga vida, traga esperança, traga luz, meu Pai, na vida dessa pessoa. Irmão, irmã, levante sua mão aí onde você está, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço uma bênção especial sobre a vida dessa pessoa, que o céu se abra, Senhor, e que a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, seja sobre esta vida. Dê uma noite de sono abençoada e repouso em tua presença, e cerca essa casa, cerca essa família, livra essa família, meu Pai, das setas agudas de Satanás. Dá a esta casa, essa família, livramento, meu Pai, em nome de Jesus. Consagra e abençoa para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos beber para a glória de Deus. Eita glória! Dá um blando de glória aí, meu irmão, para Jesus. Glorifica a Jesus aí. Amém? Povo de Deus, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue derramando graça, misericórdia, bênção sobre a vida de Rosilda, né? Sobre a vida de Rosineuma, Rafaela, Lucas, Maria José, Rivaldo, né? Pastor Wendel, que está aí sempre com a gente aí, né? Participando. Que a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus esteja sobre a vida dele e sobre a vida de Ulicé aí, Aguinaldo, né? Nossa família maravilhosa, que temos andado, lutado, perseverado no caminho do Senhor. Isso é o mais importante. E eu peço a você, ore por mim também, para que a cada dia o Senhor aumente a minha fé e me dê disciplina de estar aqui com você todo dia, buscando, adorando a Deus, por mais simples que seja. Nunca esqueça que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é um livrinho, não é um gibi, não é a revista Veja, Isto É, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra do Senhor. Então, que você seja muito abençoado, muito abençoado. Nunca deixe de dar ouvido à voz de Deus. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe, uma boa noite e um até amanhã, na graça e na presença de Deus.